aí quando a gente fala da questão da divisão de terras, da questão da reforma agrária, a gente vai ter aí um movimento bastante forte no Brasil na luta pela reforma agrária, que é um movimento chamado MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse que surgiu no ano de 1984 e até hoje está aí presente no território brasileiro, com histórico de diversas lutas aí pela reforma agrária. E aí, nesse contexto, a gente tem informações sobre os assentamentos rurais que já ocorreram e os que ainda não ocorreram. E aí a gente tem um dado que fala que até 2005, né, menos de 10% das famílias foram assentadas, o que é um número bastante representativo, né? Então a gente tem aí uma postagem muito baixa aí de famílias aí que conseguiram legalizar aí as terras onde estão ocupando. E aí cerca de 280 mil famílias encontram-se acampadas à espera da desapropriação de terras improdutivas. O que acontece, né? Vamos aqui tentar entender como é que se dá esse processo, tá? Então é uma realidade, a gente tem mais de 250 mil famílias aí esperando que as terras elas sejam desapropriadas para que elas tenham direito a essas terras legalmente. É um número bastante alto, né? Muito alto e é uma realidade no Brasil. Então, o que acontece? A gente tem as famílias, né, ligadas ao MST e outras ligadas a outros movimentos também de luta pela terra. Então, essas famílias, elas são, através de movimento, né, de luta, eles são organizados e se organizam para ocupar uma terra, tá bem? Então, a gente tem uma terra, tá, de um latifundiário, uma terra que está sendo improdutiva, ou seja, não está tendo nenhuma atividade aí nessa terra, né? Então a terra está lá sem utilidade. Então essas pessoas, essas famílias, elas se organizam, vão até aquele lugar, né, aquele território e ocupam aquele território. Ou seja, elas vão lá e ficam lá, permanecem lá, constroem barracas, tá? E ficam acampadas, né? Então elas ficam acampadas naquele território, lutando até que as autoridades, né, que administram o país tomem nota e faça com que essa terra ela seja passada para essas famílias. Então esse processo aí inicial, tá, é o que a gente chama de acampar. São os acampamentos aí conhecidos como acampamentos sem terras, tá? São essas famílias que vão ocupam esses territórios e ficam lá lutando, esperando que seja regularizado aquelas terras. E esse processo é um processo que às vezes não demora muito, tá? Cerca de 1 ano, 2 ou 3, essas famílias conseguem a posse da terra. Em alguns casos, poucos casos, na maioria dos casos, a gente tem aí vários anos de processo para legalização da posse dessa terra. Então, enquanto a gente tem alguns que são mais rápidos, outros são bastante longos. Tem acampamentos que já têm mais de 10 anos e que nunca, né, foi dado a posse para essas famílias. Então é assim, é uma burocracia que a gente tem no país, tá? Essa questão da reforma agrária. E os acampamentos existem, são diversos, né? Acampamentos aí são mais de 280 mil ao todo no território brasileiro aí, de famílias esperando a legalização, né? A despropriação dessas terras dos donos e que é passado para essas famílias. Então aí a espera
estão de férias longas e ficam, né, vivendo em condições precárias, porque enquanto não é legalizada a terra, eles estão lá ocupando sem nenhuma assistência, tá, do governo. Então eles estão ali arriscando, morando em barracas, ok? Fazendo as coisas básicas que eles, na medida que eles conseguem fazer, mas sem nenhuma assistência. A assistência é essa necessária para que eles consigam produzir e fazer uso, o melhor uso da terra que eles estão ali a utilizar, tá? E aí, quando a gente tem os acampamentos, né, esses ainda que não foram regularizados, que não foram desapropriados e passados para as famílias, a gente tem um acampamento. Então, quando se consegue aí a desapropriação, o que acontece? Os acampamentos passam a ser assentamentos, tá? Né? O assentamento é quando essas famílias conseguem a posse das terras, tá? Legalmente. Então, quando a gente tem esse processo, a gente tem um assentamento, a gente vai ter uma outra configuração, uma outra estrutura. A gente vai ter aí o auxílio do governo, tá? O governo vai dar assistência para essas famílias e eles conseguem aí aos poucos construir suas casas e recebe aí assistência, sementes, recebem técnicos que vão fazer estudo do solo para ver a melhor cultura, né, a melhor plantação a ser feita para aquela terra, né, para aquele terreno ali que eles estão a utilizar. Então tem toda uma assistência aí que as famílias recebem quando conseguem a posse, tá, das terras, quando passa de acampamento para assentamento rural, tá bem? Então é por isso que é importante que a gestão do país ela comece a olhar e agilizar cada vez mais essa questão da reforma agrária, para que essas famílias aí que estão passando necessidades consigam melhorar de vida, tá? Aí conseguindo aí sua terra e sua assistência para conseguir viver naquele lugar da melhor forma possível. E aí no contexto do movimento aí dos trabalhadores rurais sem terras, a gente vai ter entre os diversos objetivos do movimento, a gente vai ter aí um dos objetivos que é justamente a desapropriação, né, dos latifúndios. Então tem um latifúndio e o objetivo do MST é que esses latifundiários eles sejam desapropriados, né, que as terras improdutivas deles sejam repassadas para as famílias, tá? E eles apropriar os latifúndios em posse das multinacionais e todos aqueles que estiverem improdutivos, porque também a gente tem essa questão aí de uso que não tem um uso adequado e que são terras que podem ser utilizadas pelas famílias aí para a sua sobrevivência. E dessa forma, né, com a desapropriação, eles terão a definição de uma área máxima para a propriedade rural. Então, assim, existem vários hectares, por exemplo, que pertencem a multinacionais, que ocupam X terreno, tá? Esses hectares, e eles lutam para que os demais, existe uma divisão aí. X hectares, tantos hectares tem que ser para a produção rural, né? X para atividades industriais e X para atividade rural. É uma forma aí de distribuição de terras, é uma forma de fazer com que a reforma agrária aconteça. E aí, além das lutas que o MST ele tem por essa questão da desapropriação da terra para as famílias, né, para a questão de atividades rurais, eles também apoiam, né, defendem aí a autonomia das tribos indígenas,
Nós sabemos que a gente tem um grande problema também nessa questão das terras indígenas que foram tomadas, tá, pelos latifundiários e que também ainda querem ser tomadas. A gente tem aí algumas tribos que vivem em conflitos porque os grandes proprietários de terra, os latifúndios, os grandes empresários querem tomar as terras que pertencem a essas tribos. Então o MST também ele apoia essa causa, né? Está junto com as tribos para apoiá-los, para fazer com que eles não percam suas terras. E aí uma outra luta que o MST ele vai ter, aí é luta para que os assassinatos de trabalhadores rurais os assassinos sejam punidos. O que acontece? Nas lutas aí pela terra, a gente sabe que tem os conflitos e muitas vezes esses conflitos causam aí mortes, né? Mortes de trabalhadores rurais. Então eles também lutam para que as pessoas que cometeram esses crimes sejam punidos, tá? E uma outra luta que eles também têm é a defesa aí, a cobrança do Imposto Territorial Rural, que é o ITR. Então eles defendem que exista esse imposto e esse imposto ele seja revertido, né, para a continuação da reforma agrária, ou seja, por meio desse imposto eles vão ter dinheiro, né, o governo, para investir na reforma agrária, para investir nos camponeses aí, para que eles consigam produzir, né, e viver da melhor forma possível nas terras. Então aí a gente vai ter todo esse contexto de lutas do movimento Sem Terra, que é um dos movimentos mais organizados do Brasil, tá? Eles fazem acontecer, eles são bem organizados e a partir das suas lutas eles vão aí aos poucos conseguindo fazer com que a reforma agrária aconteça. Não acontece como deveria ser, né? Da forma mais justa, menos conflituosa, mas é por meio das lutas dessa organização, desse movimento, que a gente vai conseguir aos poucos aí fazer com que essa reforma agrária ela venha acontecendo, né? Seria bom que não fosse necessário, né, tantos conflitos, mas infelizmente é uma realidade. Os grandes proprietários, os latifundiários, não querem ceder suas terras, né? E as famílias necessitam, né, dessas terras e podem vir a tê-las, porque são terras que estão lá improdutivas. Então, elas se organizam e lutam para possuir, né, para ter, que é o direito à terra, que é um direito de todos, né? Todos têm direito à moradia, né? E é preciso que essas pessoas lutem mesmo para conseguir fazer com que seus direitos sejam garantidos, né? Que na prática isso aconteça. Então, nesse contexto de divisão territorial, tá? Do Brasil, de formação do território, da questão do uso da terra para a questão agrária, a gente vai ter aí a discussão histórica da questão da reforma agrária no Brasil, né? Essa reforma agrária aqui até então ainda não aconteceu, mas que por meio das lutas sociais, dos movimentos aí que existentes, a exemplo do MST, a gente vai conseguir aos poucos aí fazer com que as famílias consigam terras para tirar, né, o seu sustento, tá bem? Então, aqui a gente traz um pouco desse contexto do nosso território brasileiro, se referindo à questão agrária, a questão da luta pela terra para sobrevivência, que é um direito aí que todos nós temos garantidos no nosso território, que a gente precisa fazer com que aconteça. Também a reforma agrária é algo positivo, é algo que é necessário e que ainda as organizações
precisam ainda mais intensificar essas lutas para que ela de fato venha a acontecer no nosso Brasil. E aí, depois de a gente ter visto aí um pouco da história da formação do território brasileiro, a questão da terra, do uso da terra, da reforma agrária, agora a gente vai entrar num assunto que vai estudar, né, vai refletir um pouco sobre a paisagem, tá? Paisagem natural, tá? Então a gente vai ver as paisagens natural brasileiras e as expressões culturais regionais, tá bem? E aí, para a gente entender a questão da paisagem, a gente precisa entender o seu significado geográfico, né? O termo paisagem é um termo que traz um conceito-chave, é um conceito-chave da geografia, muito importante, muito estudada aí pela geografia. E a paisagem, ela está relacionada àquilo que a gente tem, né, aquilo que a gente vivencia. A gente vive no espaço geográfico, e esse espaço, ele reflete as paisagens. Paisagens essas que são aquelas que são vivenciadas por nós, tá bem? Então, a paisagem é tudo aquilo que o indivíduo abstrai do espaço a partir de seus sentidos, né? Por meio da visão, eu consigo observar, ver a paisagem. Por meio aí do tato, eu consigo pegar, né, nessa paisagem. E de outras coisas, através do olfato, eu consigo aí sentir, cheirar, né, ver o perfume do ouvido, ouvir, né, a paisagem. Então, a paisagem, ela é sentida, né, vivida, vista, né, por meio dos nossos sentidos. E a paisagem, ela está numa relação aí entre o ser humano e sua formação de apropriação material e intelectual sobre o meio. Ou seja, né, a gente tem a paisagem, tá? Temos nós seres humanos, e a partir da vivência nessa paisagem, a gente tem a questão material e intelectual também, né? A partir da nossa reflexão, nossos pensamentos, nos nossos entendimentos aí daquilo que está sendo visto, que está sendo sentido, tá? O meio é justamente esse contexto onde nós vivemos, é o meio, tá? Esse pode ser natural ou artificial, mas a gente convive aí, estamos inseridos no meio, né? No meio natural, no meio artificial, e esse meio, ele reflete aí, e essa reflexão é a paisagem, essa que é, né, observada por nós, que é sentida aí no dia a dia. E aí, no contexto da paisagem natural, né, a gente vai ter como paisagem natural aquela que não teve uma modificação por meio de atividades aí e ações do homem, tá? Então, a paisagem natural são justamente os espaços, tá? Espaços que ainda não foram humanizados, que ainda não foram, que não sofreram ações feitas pelo homem, realizadas pelo homem. Então, essa paisagem é uma paisagem natural, né? Que veio natural da natureza. Então, aí a gente vai ter como exemplos de paisagens naturais, né, as plantas, o rio, as cachoeiras, né, as montanhas, tudo aquilo, né, tudo que não foi ainda transformada pelo homem, ela é natural, veio da formação da natureza, tá bem? Porque o que acontece? Nós, seres humanos, né, a gente temos objetos e ações aí de modificação no espaço. Então, esses objetos e ações, ela vai transformando aí o espaço e, consequentemente, as paisagens. Então, a paisagem natural é justamente essa que não foi aí modificada pelo homem, né? Que não sofreu aí uma intervenção, uma ação humana.
E aí, em termos de paisagem, temos a paisagem natural e a paisagem cultural, né? Também, que a paisagem cultural é justamente essa que sofreu aí modificações e ações humanas, tá? Então a gente vai ter aí essa diferenciação. E aí, nesse contexto das paisagens naturais brasileiras e expressões culturais regionais, a gente vai ter a questão, por exemplo, das vegetações existentes no Brasil. Então, a vegetação, ela é natural, por isso que são paisagens naturais, porque elas expressam aí a cultura natural, né, a cultura existente naquele lugar, tá? E essa paisagem ela é refletida aí de diferentes formas. Então a gente tem o território brasileiro, a gente vai ter uma grande diversidade de vegetação, tá? Né? A vegetação da Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônica. Então a gente vai ter aí diversas paisagens belíssimas do Brasil, tá? Paisagens naturais. E as expressões regionais. Por quê? Porque cada região vai ter sua configuração, tá? Vai ter suas paisagens, vai ter sua forma, aí seu contexto diferente de outras regiões, né? Porque cada lugar ele apresenta sua especificidade, né? Tem uma cultura específica, natural, uma paisagem natural específica. Então tudo isso está no contexto aí de expressões culturais diferenciadas. E aí, em termos de região, a gente vai ter aí no Brasil as regiões e cada uma expressando-se de uma forma, tanto em termos de paisagens naturais, né? E aí a gente tem a vegetação como um exemplo, né? A questão da hidrografia, do solo, tá? Do relevo, não é? A gente aí vai ter regiões que não tem muitas serras, assim como a gente vai ter regiões que tem bastante serras, e todas elas são paisagens naturais, tá? Que parte da natureza, tá? Sem ser transformada pelo homem, né? Quando essas são transformadas pelo homem, já deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem cultural, tá? E cada região dessa ela vai ter sua expressão, vai ter sua característica específica aí de paisagem. Então a paisagem do norte do Brasil é diferente da paisagem do nordeste, diferente da paisagem do sudeste, do centro-oeste, do sul, né? Então cada região, falando assim, região de divisão territorial do Brasil, tá? A gente vai ter aí uma configuração, uma paisagem diferenciada. Porém, a gente vai ter a divisão regional de regiões presentes no Brasil. Também a gente pode ter a divisão regional dentro de um estado brasileiro, a gente vai ter ali. Então, a gente tem diversas escalas aí de regiões, tá? Mas isso para dizer que a paisagem ela é algo importante de análise na geografia, tá? A gente tem a paisagem aí como conceito-chave para o entendimento do espaço geográfico. A gente consegue, por meio da paisagem, entender as dinâmicas existentes naquele espaço, tá? A gente tem um espaço geográfico, é esse que a gente vive, e ele nos apresenta configurações aí por meio da paisagem. Então, quando a gente faz o estudo da paisagem, a gente consegue aí entender, descobrir o contexto histórico, tá? O contexto histórico do lugar, que a paisagem ela vai nos revelar aí como é que se deu essa história, tá bem? Né? Quando a gente observa, a gente pode fazer um exercício, por exemplo, olhando para a nossa cidade. Então, a gente tem a nossa cidade, né? Tem a paisagem da nossa cidade, e é por meio dela a gente vai conseguir observar, né, todo o contexto histórico, né? Isso por diversas formas, um monumento, um museu, uma fábrica, a arquitetura,
né, das casas mais antigas e as recentes. Então a gente vai conseguir ver aí o histórico da cidade, quando foi criada, por meio de símbolos, de características que estão presentes na cidade, tá? E a questão da paisagem natural, ela também vai expressar aí como é configurada ali a questão natural na cidade, né? Se a vegetação ela é uma vegetação X ou Y, tá? Aquele relevo, então tudo isso vai trazer expressões, tá, da paisagem. E essas que são importantes e contribuem para que a gente consiga entender o espaço no qual nós vivemos. E aí nesse contexto, né, de análise da paisagem natural, né, focando aqui nessa questão, tá, das paisagens natural brasileiras, a gente vai ter aí todo um contexto de identificação, tá? O que é que a gente tem no território, em cada região. Na região tal eu tenho X vegetação, naquela eu tenho essa vegetação, teve esse relevo. Então essa análise é feita e também partindo dos conhecimentos das paisagens naturais, a gente também vai ter as legislações, tá, de proteção ambiental. Então a gente vai ter também aí toda uma questão de tentativa de proteger essas paisagens naturais, porque a gente sabe que o ser humano ele transforma, né, as paisagens, e a gente precisa aí tentar fazer um equilíbrio aí em termos de o que a gente pode ter urbanizado e o que a gente precisa preservar, conservar em termos naturais. Então, para que a gente consiga aí ter uma permanência de uma paisagem natural que seja importante aí para a sociedade, a gente precisa também pensar, estudar e de alguma forma proteger. Por isso que são criadas as legislações aí de proteção ambiental, para que a gente não tenha ação humana naquele determinado local, tá? Então, isso é bastante importante, por isso que quando a gente vai tentar construir algo numa área de vegetação nativa, a gente precisa aí ver as possibilidades, ver se aquela vegetação não está protegida, né? Se ela não é importante, legalmente importante para aquela comunidade, para aquele ecossistema, para que a gente consiga respeitar e consiga também viver aí nesse meio natural, né? Nesse equilíbrio aí, tentar fazer um equilíbrio entre o construído e os locais que não podem ser construídos, que é a questão dos locais naturais também. Então tem todo um contexto aí de morfoclimático também importante, né? A questão da estrutura da natureza, da questão do clima, né? E como a gente consegue, aí a gente pode agir para que a gente não prejudique todo esse contexto aí importante no território, tá? No espaço, aí na paisagem. E aí, fazendo análise desses contextos, a gente pode trazer para o nosso dia a dia, tá bem? Então, você aí, aluno, ao longo do nosso curso, aí a gente já viu diversos temas importantes, tá? E a gente precisa, aos poucos, ir pensando cada vez mais em cada um, contextualizando com a nossa realidade, né? Eu aqui, na aula anterior, falei da questão do MST. Provavelmente a gente vai ter um aluno que faz parte do movimento, que conhece, que vivencia. Podemos ter até famílias aqui, né, que estão aí acampadas ou que fazem parte do assentamento aí. Então, são assuntos aí no contexto da nossa realidade que são importantes que a gente conheça, né? Por exemplo, pode ser que eu seja no assentamento rural, mas eu não sabia da história, né? Como foi que surgiu o movimento.